Olá, bem-vindo à 12ª e última aula deste projeto que nos propusemos, o aplicativo da Bíblia e eu, a trazermos até você 12 aulas da teologia sistemática. A última aula, como não poderia ser diferente, é a respeito da escatologia, doutrina das últimas coisas. Quero começar lendo Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. O propósito desse nosso estudo e das verdades escatológicas é nos consolar, mas também nos alertar e, acima de tudo, pelo fato de conhecermos e crermos em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, nos dar, enfim, esperança quanto aos últimos acontecimentos. É impossível tratarmos deste assunto em algumas horas. Como eu disse, em alguns estudos, todas essas matérias em um seminário você leva semestres e de repente até vários dias na semana, com várias horas por noite ou por dia, estudando cada uma dessas matérias. Por isso meu desafio é muito grande, trazer em poucos minutos o que a teologia nos ensina a respeito desta verdade. Mas como intitulei Teologia para Todos, é algo apenas para aguçar a sua curiosidade e você sair em busca de um estudo mais profundo, através da Palavra de Deus, de bons livros, como em todas as aulas nós colocamos o embasamento da teologia sistemática que usamos, autores que têm seus livros, e também você pode procurar um bom seminário. Se você já pertence a uma igreja, procure fazer um seminário que ela mesma lhe indicar. É mais seguro. Antes do fim dos tempos, antes do fim do mundo, antes do arrebatamento, a volta de Jesus, antes de tudo isso, eu preciso fazer uma consideração e falar sobre a morte. Talvez nenhum de nós, ou talvez poucos de nós, veremos o arrebatamento. Mas a morte, por certo, todos nós atravessaremos se o arrebatamento não chegar. Por isso é importante você saber sobre a morte. A morte é a separação da alma e do espírito do corpo. E isso começou a acontecer lá em Gênesis, no capítulo 2, do versículo 15 a 17, onde já vemos o relato a respeito da morte. A morte é o primeiro efeito externo ou manifestação visível do pecado, mas também a morte é a última consequência do pecado. E para aqueles que são salvos, para aqueles que creram em Jesus, ela é ganho, ela é lucro. Confira em Romanos capítulo 15, versículo 12, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. Isto vai confortar você. Para o cristão, para o crente em Jesus Cristo, a morte torna-se uma serva. Filipenses capítulo 1, versículos 21 a 23. Existem dois tipos de mortes que nós podemos aprender através da Bíblia. Primeira é a morte física. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, Salmo 89, versículo 48. Mas existe também a segunda morte, a espiritual. Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus fala que nós não devemos temer o homem que pode apenas matar o corpo, mas temer aquele que mata o corpo e lança corpo e alma no inferno. Jesus aí está falando da segunda morte, que é a separação eterna de Deus. Também temos o relato da segunda morte em Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Falaremos então agora a respeito da segunda vinda de Jesus. A primeira, ele encarnou, ele se fez carne, habitou entre nós, ele foi moído pelas nossas transgressões, morto, ressuscitou, voltou aos céus, ao Pai, e voltará outra vez, mais uma vez,
denominado de a segunda vinda de Jesus, e vamos começar falando do arrebatamento. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, diz que Jesus Cristo voltará. Esta certeza está em sua promessa e na soberania de Deus, que está conduzindo a história e o mundo à concentração do seu eterno propósito. E isso inclui a consumação dos séculos, o fim. Características sobre a volta de Jesus. Ninguém sabe o dia nem a hora. Ele mesmo disse que só o Pai sabe. Então, a volta de Jesus será em um fator de surpresa. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. E também será rápida. Mateus capítulo 24, versículo 27. Quanto ao arrebatamento da igreja, existem algumas linhas de pensamento: pré-tribulacional, pós-tribulacional e mesotribulacional. Ou seja, o pré-tribulacional, quem crê nessa linha de pensamento, diz que a vinda do Senhor nos ares ocorrerá antes que comece os 7 anos da tribulação. Não é possível estudarmos sobre isso, mas eu quero que você pesquise a respeito do que significa e do que é de fato a grande tribulação. O embasamento bíblico para quem crê que a igreja será arrebatada, os salvos por Cristo Jesus serão arrebatados antes da grande tribulação, está baseado em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Existem também outros eruditos que creem que a vinda do Senhor nos ares para os seus santos ocorrerá no final do período de 7 anos da tribulação. Por isso, dá-se o nome de pós-tribulacional, ou quem crê assim, pós-tribulacionista. A base para esta doutrina está em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, onde se encontra o termo ao que vencer. Então, quem crê que o arrebatamento da igreja, a volta de Cristo, acontecerá após a grande tribulação, crê assim, pois somente ao que vencer ser-lhe-á dada a coroa da vida, ser-lhe-á dada comer, ser-lhe-á dada a árvore da vida. E por causa dessa terminologia, ao que vencer, alguns creem que a volta de Jesus só acontecerá após a grande tribulação. Mas temos aqueles que creem que a volta de Jesus acontecerá no meio da grande tribulação. Os primeiros 3 anos e meio, a igreja estará aqui, os salvos estarão na terra. Mas aí Cristo vem, resgata, arrebata os salvos, arrebata a sua igreja, inclusive aqueles que morreram em Cristo, que já estão sepultados, e ele os levará ao céu para que os outros 3 anos e meio da grande tribulação a igreja não sofra. Por isso leva o nome de mesotribulacional. No pensamento pré- e mesotribulacional, crê-se que haverá período na terra sem a igreja e sem o Espírito Santo, pois no pré-tribulacional a igreja vai antes da grande tribulação. No mesotribulacional, a igreja será retirada na metade da grande tribulação. Há quem acredite ainda, sustentando a ideia do pré- e mesotribulacional, que alguns que já até conhecem a verdade, mas que não vigiaram, ficarão e passarão pela grande tribulação ou por uma parte dela. O perigo de sustentar isso, ou o que pensam aqueles que creem no pós-tribulacionismo, ou no pós-tribulacional, que diz que a igreja será retirada no final da grande tribulação, é por causa do final de Marcos, capítulo 16, versículo 16, que diz: quem não crê já está condenado. Para aqueles que sustentam a ideia do pós-tribulacional, o pré- e o mesotribulacional está dizendo que poderá haver uma segunda chance. O pós-tribulacional, como a igreja será retirada no final de tudo da grande tribulação, não abre esta ideia de chance, mas sim
de que aquele que creu será salvo, mas quem não creu será condenado. Existem 3 posições quanto à segunda volta de Cristo: pós-milenista, amilenista e pré-milenista. Pós-milenista crê que a segunda vinda de Cristo se dará depois do milênio, ordem dos acontecimentos. A parte final da era da igreja é o milênio, que será uma época de paz e abundância promovida pelos esforços da igreja. Depois disso, Cristo virá. Depois seguirá uma ressurreição generalizada, os que morreram em Cristo primeiro, depois os que morreram sem Cristo, porque todos hão de comparecer ao tribunal de Cristo, e depois desta ressurreição generalizada, um juízo geral e a eternidade. Amilenista: a segunda vinda de Cristo se dará no fim da época da igreja e não existirá um milênio na terra. Ordem dos acontecimentos: a era da igreja terminará num tempo de convulsão. Cristo voltará. Haverá uma ressurreição generalizada e depois desta um juízo geral e a eternidade. Pré-milenista: a segunda vinda de Cristo acontecerá antes do milênio. Ordem dos acontecimentos: a era da igreja termina no tempo da tribulação. Cristo volta à terra, estabelece e dirige seu reino por 1000 anos. Aí entra outros pensamentos, resgate de Israel, depois ocorre a ressurreição, o juízo dos não salvos e depois a eternidade. O que você precisa observar é que estas são linhas de pensamento. Para o verdadeiro salvo, não é preciso se preocupar com a ordem de nada. Se você realmente está em Cristo, você será levado. Se você está em Cristo, você passará pela grande tribulação sem negá-lo. Se você está em Cristo, você, de fato, passará pelo reino dessa terra e com os seus problemas todos aí instalados e poderá receber a coroa da vida que está prometida àquele que vence. Tome muito cuidado quando alguma linha de pensamento está te deixando para pensar que há uma segunda chance, que há um segundo momento, que quem morreu sem Cristo será também ressuscitado e passará por mais um tempo aqui na terra para depois ser julgado. Há perigos nessas doutrinas, não há como aprofundarmos. Eu quero que você faça uma pesquisa real, uma pesquisa sincera a respeito das últimas coisas. Mas algo que você não pode abrir mão, porque eu sei que é um assunto um tanto complexo e confuso, é que a sua convicção de fé deve estar em Jesus Cristo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. O que nenhum escapará, ou do que ninguém escapará, é do julgamento final. Seja pré, meso ou pós-tribulacional, seja pré-amilenista ou pós-milenista, todos sabem e todos no final culminam no julgamento final. Todas as linhas de pensamento chegará a esta conclusão: haverá um julgamento final. Todos os grandes e pequenos estarão diante de Deus. O propósito desse júri é por tudo às claras. Você pode conferir em Romanos capítulo 2, versículos 5 e 6. Judas, versículo 6. Também no julgamento final, o Hades e a morte serão, por fim, derrotados. Os 3 tipos de julgamentos são: das obras dos crentes, não é para saber se você está salvo ou não, mas para a questão do galardão. 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 15. Também haverá o julgamento dos anjos caídos, onde Judas 6 declara: mas Jesus também já deixou claro que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, e após esse julgamento, de fato, o opressor também passará a ser condenado eternamente.
E por último, o julgamento dos ímpios. Apocalipse capítulo 20, versículos 11 e 15. O propósito da existência do inferno é para o diabo e seus anjos, mas serão lançados também naquele dia do julgamento no inferno aqueles que foram ímpios, aqueles que abriram mão da oportunidade da salvação, aqueles que por rebeldia não aceitaram a salvação em Cristo Jesus. A ressurreição dos justos, que a palavra diz, inclui os mortos em Cristo que serão ressuscitados no ou para o arrebatamento da igreja, os salvos durante o período da tribulação e também os santos do Antigo Testamento. Todos estes estão englobados na ressurreição dos justos. Quanto à ressurreição dos ímpios, todos os não salvos serão ressuscitados para comparecerem perante o grande trono branco, perante o trono de Cristo, e serão julgados, pois todos precisam saber pelo que estão sendo condenados. O estado final é céu ou inferno. O céu é a direção daquele que tem o nome escrito no livro da vida, e o inferno é para aquele que não tem. O que escreve ou o que escreveu o meu nome e o seu nome no livro da vida é o fato de termos um dia entregue a nossa vida a Jesus e Ele ser o nosso Senhor. Isto é a garantia da vida eterna. No inferno, o diabo e seus anjos padecerão, tanto quanto aqueles que não serviram a Cristo, como eu já falei anteriormente. As bases que nós temos na palavra de Deus estão em Mateus, capítulo 25, versículos 41 a 46, Marcos, capítulo 9, de 45 a 46, Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. E quanto ao céu, não há linguagem que venha explicar toda a sua beleza e a sua glória. O que temos é o que a Bíblia nos fala. Apocalipse, capítulo 21, dos versículos 10 até o versículo 27. Eu quero que você tenha a convicção da vida eterna. A única forma de sabermos que realmente teremos a vida eterna é através de Jesus. Porque Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Terminamos aqui nosso estudo. Espero ter contribuído para o seu conhecimento, se você ainda não conhecia, para o seu crescimento, caso você seja novo na fé, e para aguçar ainda mais a sua curiosidade e despertar em você para estudar ainda mais. Talvez você já esteja na fé ou na vida cristã há muitos anos, mas não tinha ainda parado para pensar em tantos detalhes. Procure aprender mais da palavra de Deus, procure livros que comentem a palavra com responsabilidade, nós indicamos alguns, e também procure um bom seminário, especialmente você que tem chamado para a liderança. Deus lhe abençoe, Deus nos abençoe. Quero, nessa oportunidade, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, por ter me trazido até aqui, e quero agradecer ao aplicativo da Bíblia pelo honroso convite. Até mais!